Salut, eu sou o Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Então vamos lá aqui para a atividade. Alors aqui temos surfer, Surfer. cheval, Cheval. question, Question. midi Midi. e aide. Aide. Então aqui alguns vocabulários, vários vocabulários novos, também legal. Nenhum assim grande mistério, acho que é bem simples, até são palavras bem diferentes, então a atividade está bem tranquila. J'aime tous les animaux. J'aime tous les animaux. Então aqui eu gosto de todos os animais. Aqui temos o verbo aimer, que é geralmente traduzido como gostar. Então o francês não tem um outro verbo para gostar, ele usa o próprio verbo aimer. E diferente do português, que o que acontece? Gostar, a gente vai falar gostar de. Eu gosto de alguma coisa. O francês não. Aimer já vem direto a palavra. Então, cuidado na hora de falar e de traduzir. Então, se eu quisesse falar aqui, eu gosto de todos os animais, percebe que no francês não tem o de. Aqui é eu gosto, j'aime tous les animaux. Les clients sont... Alors, os clientes estão no escritório esta manhã. Les clients sont au bureau. Já que bureau é uma palavra masculin, então quando eu for me referir ao local masculin, eu vou utilizar esse o, que se escreve com A-U. Se fosse um local feminin, eu teria a la, d'accord? Então, nesse caso aqui, les clients sont au bureau ce matin. Voilà. Cheval, Cheval. mauvais, Mauvais. gentil, Gentil. problème Problème. e poisson. Poisson. Então, aqui também palavras bem diferentes, bem longe uma das outras. Palavra nova aqui bastante utilizada, ruim, que em francês é mauvais. Então, temos aqui já escrito até de uma forma um pouquinho diferente, mas dá para a gente entender, temos ali um pouco mal, né? Então, dá para a gente talvez reconhecer pela escrita. Super, je sais faire tous les exercices. Super, je sais faire tous les exercices. Então, aqui temos legal, que bom, ótimo, como está sendo traduzido. Eu sei fazer todos os exercícios. Esse super é usado o tempo todo, o francês adora utilizar essa expressão, que é justamente para fazer um comentário, para reagir a alguma coisa que alguém falou. E reagir de forma positiva. Aí temos esse super. Je sais, eu sei, faire, fazer todos os exercícios. Pode ser exercício de aula, exercício físico, vários tipos. O que você está estudando agora? Tu étudies quoi maintenant? Então, você está estudando o que agora? É interessante, no português, a gente usa o gerúndio. O que você está estudando, né? O gerúndio é quando a gente tem essa terminação em indo, endo, ando. Já no francês, a própria conjugação do presente já indica isso. Eu não preciso colocar nada mais, não preciso mudar o formato do verbo. Então, se eu falar tu étudies quoi maintenant, já dá a entender de algo que você está fazendo agora. Então, você está estudando o que agora? E esse quoi, muito utilizado para pergunta, só que normalmente assim, no final da frase. Só que ele vem antes do maintenant, mas seria já no final da frase. Então, tu étudies quoi maintenant? Voilà. Palavra, mot, Mot. animal, Animal. été, Été. stylo, Stylo. artiste. Artiste. Então, aqui bem tranquilo também, palavras um pouco diferentes. Para verão, que a gente tem a palavra été, que é bem diferente, faz parte das estações do ano. Então, é legal conhecer as estações do ano. A gente tem été, outono, hiver e printemps. Então, essas são as 4 estações do ano aqui na sequência, começando com verão. Verão, outono, inverno e primavera. A que horas você pode partir? Alors, vous pouvez. Então, aqui o verbo conjugado que nós temos é o poder. A que horas você pode? Alors, vous, como está conjugado aqui como vous, eu vou ter a conjugação pouvez. Vous pouvez partir à quelle heure? Vocês podem partir que horas? Voilà. Então, sempre que eu quero saber o horário de alguma coisa, que seja, por exemplo, o horário da partida, o horário da aula,
ou ao horário de algum evento, alguma coisa, é comum a gente vir começando com a. À quelle heure? E não ir diretamente quelle heure. Então, é muito comum ter esse tipo de pergunta. À quelle heure est la réunion? À quelle heure est le cours? E nesse caso aqui, à quelle heure vous pouvez partir? Um outro formato de frase colocando isso na frente. Há vários problemas. Il y a plusieurs problèmes. Problème. Então, para falar esse há de haver, a gente vai utilizar il y a. Essa expressão para poder dizer o tem, de haver, de existir. Plusieurs, que são vários, e problème, problemas. Et voilà. Surfer, Surfer. pêcher, Pêcher. question, Question. piano Piano. e saison. Saison. Então, aqui, observação que estação, saison, é para estações do ano e não estação de trem ou metrô, que aí seria a palavra gare. De restante aqui são palavras bem próximas, algumas novas, pêcher, acho que é a primeira vez que eu pego aqui no aplicativo, então já temos aqui um novo verbo. Eu gosto de pescar, acho bem interessante. Eles estudam francês também. Ils étudient français aussi. Aussi. Voilà. Então, étudie, cuidado que na conjugação avec il et elle du pluriel, ou seja, no plural, eu vou ter essa terminação ENT que não se pronuncia. Percebe que eu paro no i. Ils étudient français aussi, que significa também no final. Opa, le français, tá. Poderia ser. Ils étudient le français aussi. As duas formas estariam corretas, tá? Ils étudient français aussi, tá perfeitamente correto, não precisaria do le, mas aqui nesse caso da atividade ele pede para colocar o le. Afinal, a gente corrige. J'écoute de la musique brésilienne. Então, como musique é uma palavra feminina, então aqui j'écoute de la musique brésilienne. Du, se fosse uma palavra masculin, e de, se fosse uma palavra pluriel. Legal que aqui ele trouxe as três opções, então fica bem intuitivo. Só a gente saber musique e o brésilienne também indica a gente que é feminino. Je préfère les groupes anglais. Alors, je préfère les... Eu não ouvi Je direito. préfère les groupes anglais. Les groupes anglais. D'accord. Eu prefiro os grupos ingleses. Voilà. Então, aqui, palavra groupe. Lembrando que OU no francês, que vai ter o som de U. Então, ao você ouvir groupe, não esquece de colocar OU. E o S no final, claro, porque estamos no plural, até indicado pelo les. Je préfère les groupes anglais. Il joue du violon jusqu'à minuit. Il joue du violon jusqu'à minuit. Então, ele toca... aqui temos uma coisa legal. Violon em francês não é o violão, tá? É o violino. Então, aqui vocês... aqui em português a gente tem a guitarra e o violão. Em francês, tudo isso se chama guitare. E o violão do francês é que se chama... Aqui vocês traduzem como violino. Então, tem essa pequena distinção aí que pode gerar, às vezes, algum tipo de confusão. Então, ele toca violino até meia-noite. E para instrumentos musicais, o verbo tocar, que a gente traduz em francês, é jouer. Il joue du violon jusqu'à minuit. Traduziu certinho, violino. Tu dois parler français et anglais. Tu dois parler français et anglais. Essa palavra tu dois, você tem que ou você deve falar francês e inglês. Então, toda vez que eu quiser falar ter que, você tem que, é o verbo devoir que a gente utiliza. E aqui, conjugado avec tu, fica nesse formato. Tu dois. Aqui, corrigindo aquele que a gente errou. Então, ils étudient le français aussi. Estou corrigindo aqui, colocando le. E voilà! Essa lição levou mais de 8 minutos. Bom, e com as explicações, né? Então, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar. Merci beaucoup et à bientôt!